Hoje nós vamos falar sobre o livro O que é Direito, de Roberto Lira Filho. O livro possui 5 pontos e cada um vai explanar um deles. Meu nome é Matheus e eu vou falar sobre o primeiro capítulo, Direito e Lei. Direito é uma ciência social que busca se adequar no seu período temporal. E como todas as outras ciências, nunca podemos afirmar que aquilo descoberto é uma verdade absoluta, pois a ciência pode sofrer alterações naquilo em que ela diz que é verdade devido às mudanças que a sociedade nos apresenta ao decorrer dos anos. A lei é baseada em normas impostas por um grupo privilegiado que busca se manter no poder por meio da correção. Portanto, a lei sempre se mantém objetiva, não dando espaço para a subjetividade, como é o caso do direito, que sofre alterações de acordo com a diversidade da situação tratada ou apresentada. Por exemplo, temos um caso de um indivíduo em que foi pego por policiais com uma certa quantidade de entorpecentes, em que se enquadra como traficante de drogas. Porém, aquele cidadão é um usuário de drogas e para ele é mais seguro comprar uma certa quantidade razoável para ele passar a semana do que ele todos os dias ir na boca de fumo e ser pego por policiais ou até mesmo ser vítima de um conflito entre traficantes. Infelizmente, segundo a lei, esse indivíduo deve ser enquadrado como traficante devido à quantidade de entorpecentes em que ele se encontrava. Com isso, ele pode pagar por uma pena de 3 a 15 anos, e na realidade, sendo que na realidade esse cidadão é apenas um usuário de drogas. Portanto, o direito, com seus valores e princípios, deveria se adaptar a essa situação que é decorrente no Brasil e buscar mudar dentro da legislação uma forma de integrar o lado social do indivíduo, buscando assim julgamentos mais justos para a sociedade. Por isso, o Estado ou o grupo privilegiado tenta passar à sociedade a sua legitimidade para que a grande massa acredite e obedeça às normas que muitas vezes são impostas por eles. Então, esse disfarce de legitimidade é aceito devido ao grupo dominante não investir em educação, por exemplo, para que as pessoas não possam ter um nível de reflexão, de mentalidade ou instrução para debater sobre o que não está de agrado para aquele grupo que não se sente representado. Por fim, o direito não pode ser isolado pela legislação, pois nele se encontram princípios e normas libertadoras, considerando a lei em alguns processos jurídicos um acidente, podendo transparecer a injustiça e não a justiça. Até porque o direito busca lutar por um equilíbrio de justiça dentro de cada situação para que se possa realmente se concretizar o julgamento de acordo com as mudanças da sociedade. Como meu nome é Lara, eu vou falar sobre o segundo ponto do livro, que é ideologias jurídicas. E para começar falando desse ponto, eu vou explicar o que são ideologias. Ideologias são um conjunto de ideias de uma pessoa ou grupo, ou seja, são os fundamentos das suas próprias opiniões. Para Marx, as ideias são valores que os homens criam segundo as suas condições materiais de existência. E esses valores são criados por um bem específico. Não é para explicar apenas a realidade, mas manter o status de propriedade privada e dos donos dos meios de produção. Daí a noção que se dá para a ideologia segundo Marx. Segundo essa forma de pensar, a realidade é constituída por uma luta de classes causada pela divisão social do trabalho. E no livro O que é Direito, de Roberto Lira Filho, ele divide as ideologias em 3. A ideologia de crença, que não tem nada a ver com religião e são, sim, ideias já pré-formadas pelas pessoas. Nem toda ideologia é uma crença, mas toda crença passa por uma ideologia. Em segundo lugar, é a ideologia de falsa consciência, que, como nós temos, por exemplo, a do machista, que se acha superior em tudo do que a mulher, e do racista, que se acha melhor que todos. E assim nós definimos a falsa consciência. E em terceiro e último lugar, é a ideologia como instituição, que destaca a origem social do produto e os processos, também sociais, na sua transmissão a grupos e pessoas. Meu nome é Vitória e eu vou falar sobre o capítulo 3 do livro, que são os principais modelos de ideologia jurídica, que são o direito natural e o direito positivo. Um homem, como ser social que vive em comunidade, é necessário que tenha alguém para dizer o que é certo e o que é errado. Para o direito natural,
Para o direito positivista, a ordem é a justiça. Já no direito natural, é uma ideologia mais antiga, que acredita que as normas devem provir de um ser superior e serem seguidas. No direito positivo, as normas impõem padrões de conduta com ameaças de sanções. Ou seja, existem as normas e se elas não forem cumpridas, tem ameaças de sanções. Existe espécie de positivismo e espécie de direito natural. As espécies de positivismo são positivista legalista, que dá para a lei completa superioridade, e positivismo historicista, que mergulha nas normas não escritas dos costumes e das classes dominantes. O direito então aparece como uma forma de controle social. Todas as formas de positivismo têm como ponto de partida que a lei é o Estado, e só o Estado tem o poder de criar e impor a ordem. Já nas espécies de direito natural, o direito natural tem o direito natural cosmológico, que é o direito como resultado da natureza no universo, e o direito natural teleológico, que é o direito que deduz a vontade de Deus. Os positivistas veem o direito como ordem social estabelecida pela classe dominante. Já os naturalistas têm como critério de avaliação de norma a justiça social. Meu nome é Larissa e eu vou falar sobre o quarto ponto do livro, Sociologia e Direito. O direito para a sociologia não é nada mais que a interação do fenômeno jurídico no âmbito social, onde se origina a sociologia jurídica e a sociologia do direito. A sociologia do direito estuda a base social de um direito específico. Já a sociologia jurídica seria o exame do direito em geral como elemento do processo sociólogo em qualquer estrutura dada. Apesar das abordagens diferentes, ambas estão interligadas em um intercâmbio contínuo, constante e permanente. O pensamento do sociólogo Dahrendorf define duas correntes, a da estabilidade, harmonia e consenso, e a da mudança, conflito e coação. A primeira explica a raiz social composta por relações estáveis entre grupos dominantes, tendendo à harmonia, produzindo normas e costumes sociais consensuais e legítimos, dando origem ao Estado, onde efetua o controle social, aceitando somente mudanças dentro das normas que ele mesmo criou. A segunda, o espaço social é ocupado por grupos em conflitos com seus ideais, o que torna o padrão de norma precário e de legitimidade discutível, pois esses grupos tendem a engrenar a supremacia de seus valores. Nesse contexto, o Estado é ambíguo, sendo obrigado a agir com um sistema indefinido, de forma repressiva e exercendo controle social. Eu sou o Alan Gustavo e vou falar sobre o quinto e último capítulo do livro, intitulado A Dialética Social de Direito. Para um melhor entendimento, eu vou explicar primeiramente o que é dialética. A dialética é um debate filosófico que pode ser definido como o poder de argumentação. Para os gregos, a dialética era separar fatos e dividir ideias. No livro, o autor diz que existe uma sociedade internacional e nela há uma dialética. A sociedade estava dividida em socialistas, capitalistas e não alinhados. Em cada país existe sua infraestrutura específica, mas na sociedade internacional a estrutura é heterogênea. Nas sociedades nacionais aparecem os domínios classicistas e as divisões de grupo, sejam estes étnicos, religiosos ou sexuais. A infraestrutura está sob o domínio da burguesia, dos detentores do meio de produção. A partir disso, esses dominam os meios de comunicação, invocando princípios ideológicos que refletem na superestrutura, e a massa é passiva do controle. Bem, essa foi a apresentação do nosso trabalho sobre o livro O que é Direito, do Roberto Lira Filho, e é da matéria denominada Introdução ao Estudo do Direito, que é ministrada pelo professor César Claudino na Uninorte, segundo período noturno. Muito obrigado pela atenção.